Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Palmeiras e também torcedores e torcedoras do Fortaleza. Esse vídeo foi feito especialmente para todos vocês, né? Eu quero falar da situação do Caio Alexandre, que, segundo informações, inclusive do Veloso, né, o Palmeiras estaria de fato muito interessado no jogador, inclusive ali, no debate ali na Placar TV, alguém chegou a falar que já está praticamente acertado, né? E fazer, evidentemente, aqui uma observação, né, para que as pessoas que, quando tratam do Fortaleza, começar a olhar o Fortaleza um pouco mais de perto, né? Falar um pouco mais da situação. Quando falar da situação, não, estou aqui informando que tem um interesse por um jogador, beleza, mas quando estiver analisando algumas questões sobre o Fortaleza, a sua situação financeira, a sua situação contratual com jogadores, não sei o quê, chegar um pouquinho mais para perto. Chegar para perto do objeto, analisando-o muito mais de perto, também demonstra o respeito em relação àquele objeto que está sendo analisado, que está sendo observado, né? Então é muito importante que esse tipo de coisa aconteça para que a gente perceba o respeito, né, do jornalismo esportivo, notadamente aqui do Sudeste, em relação a clubes importantes de outros lugares do Brasil, como o Nordeste e especialmente, nesse caso, o Fortaleza, né? Evidentemente que eu não estou aqui acusando ninguém, sabe, de estar falando mal do Fortaleza. Eu estou apenas desejando que as pessoas se aproximem um pouco mais. E quando eu falo disso aqui, eu estou excluindo completamente daquele debate ali o meu amigo Bernardo Ramos. E não é porque é meu amigo não, que você sabe muito bem como é que é o meu trabalho. Não faço demagogia não. Você sabe que eu perdi amigos também no jornalismo. Tem ali estava presente ali também naquele debate ali, alguém que acha que tem um problema comigo, né? Porque virou moda hoje para alguns profissionais acharem que tem problema com o José Novaes, assim como também alguns dirigentes de clubes também têm isso daí. E eu vou até tocar no assunto aqui neste vídeo com vocês, né? E eu não sei porquê. De uma hora para outra, eu, tão pequenininho aqui, né, gente? Tão, sabe, sem estatura, né? Consigo incomodar tanta gente aí. Volto a dizer, nada a ver com o Bernardo Ramos, que é um profissional excelente. E não é porque é o meu amigo, porque é mesmo. Até porque hoje, para ser meu amigo, também tem que ser não somente um grande profissional, mas também uma grande pessoa. O Bernardo é diferenciado. Enfim, vamos tocar aqui o nosso assunto. Ó, este vídeo é muito importante para você, torcedor do Fortaleza e torcedor do Palmeiras. E eu vou aqui deixar uma minutagem, né? Porque eu quero fazer o seguinte, eu quero falar do Caio Alexandre, da sua possível saída para o Fortaleza, o que isso significa, e também a sua, por que não, contratação pelo Palmeiras, né? Então eu vou começar falando do Caio Alexandre relacionado ao Palmeiras, você que torce para o Leão do PC. Se quiser pular e ir para a parte em que eu falo do jogador associando-o ao Fortaleza, então você já pode pular aí, a minutagem está aqui na descrição deste vídeo, tá bom, gente? Isso tem respeito a você também. É claro que para você, torcedor do Palmeiras, seguir, né, a ver o vídeo, quando eu começar a falar do Caio Alexandre ali, associando ao Fortaleza, também é interessante na minha opinião, por quê? Porque também neste momento em que eu vou comentá-lo aí, associando ao Fortaleza, eu também estou construindo, né, no caso, também estarei construindo uma visão do Caio Alexandre. Estarei aprofundando também o que é o Caio Alexandre como jogador e o que ele pode, neste sentido, também ser importante para a equipe do Verdão. Beleza, gente? Antes de continuar, 2 recados muito rápidos, espero que sejam realmente muito rápidos. Permita-me a indelicadeza, portanto, de fazê-los. Primeiro, sobre o patrocinador deste canal, que é a 1xBet, que é um gigante do mundo das apostas, que apoia o meu trabalho aqui, que é tido no mundo inteiro como a mais confiável do mundo. Lá na Europa, né? Foi tida como a mais confiável do mundo, né? E sempre está te representando aí, está te respeitando como consumidor, não apenas como mero apostador. Não fica com essa parada estranha de suspender mercados quando o jogo está nos acréscimos. Não tem nada disso no 1xBet, tá bom, gente? Trata você muito bem, entrega rapidamente ali a grana das suas apostas. Ah, mas todo mundo faz isso. Sim, faz isso com 10 real, 20 real, 100 real, tudo bem. Quando você está falando de uma parada de 2 mil real, 3 mil real, 5 mil real, aí, meu irmão, você tem 1 mês, 2, 3, 4 para receber o seu valor. Entendeu? Em algumas casas de aposta por aí. Não acontece isso com a XBet. Use o link que está na descrição do vídeo, no comentário fixado, para se cadastrar lá e coloque o código promocional, o AnchiJosa, que você ganha com isso. Os caras vão ficar sabendo que você chegou lá por causa do meu canal. E aí vai continuar apoiando aqui meu trabalho. Tá bom? Então faça isso aí. Muito obrigado aí pela gentileza. Um outro ponto agora sobre um apelo que eu faço a vocês aqui que gostam do meu trabalho. É uma campanha que eu tenho feito, agradeço muito aqueles que estão realmente me ajudando aí, aceitando, entendendo a campanha, entendendo o apelo, e que eu faço aqui para os torcedores do Palmeiras e também do Fortaleza. Se vocês curtem o meu trabalho, gostam muito do meu trabalho, se vocês puderem e quiserem
tornem-se membros do canal. É muito importante, mas muito importante, gente. Muito importante. Eu tenho tido um debate com vocês aí muito sério em relação a isso, e eu não descarto a possibilidade de terminar meu trabalho aqui no YouTube, tá? Por quê? Porque antigamente foi uma escolha minha, eu que tenho que me responsabilizar por isso. É claro. Anteriormente, gente, eu tinha uma maneira de... Eu tinha o meu trabalho. E eu tinha rendimentos que sustentava o meu trabalho. O meu trabalho é enraizado na América do Sul. Quando eu chegava em clubes aí de outros países, eu construía amizades com porteiro, roupeiro, arrumador de campo, esse pessoal do baixo clero do clube. E esse pessoal é o que sempre se tornou fonte, que me dava informação. Josa, o jogador chegou aqui com 12 anos, ele é interessante. Pô, anota pra mim tudo sobre a evolução desse jogador. Foi aí que eu consegui começar a construir meu trabalho. Inclusive sobre a estrutura de clube, o que está sendo feito e tudo mais. Só que muitas dessas fontes eu pago para elas. Viraram meus amigos, algumas delas, mas eu faço questão de pagar. E pago até hoje. E há pessoas, inclusive, aí até que já não faz mais um trabalho em clube e que eu estou ajudando também. Então, tem um caso aí, por exemplo, de uma família do Equador. Né? Eu já contei a história daquele senhor que, infelizmente, um jogador passou Covid para ele e veio, né? O pior aconteceu. E eu ajudo a família dele. Ajudo a senhora dele, né? A senhora que hoje cuida de uma filha com ela, né? Aquela doença degenerativa, e que ficou na mão. Eu ajudo e vou ajudar até o final da minha vida essa família. Então, por causa disso, meu canal ele é deficitário, é muito deficitário. Isso tudo é problema meu. Eu sei que é problema meu. Mas se você realmente curte meu trabalho, acha que esse canal deve continuar, se você puder se tornar membro, eu fico muito grato. Vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo, no comentário fixado. A faixa mínima ali para você contribuir, para você virar membro, é R$ 4,99. Se esse valor não fizer diferença para você, e você quiser ajudar, eu fico muito grato mesmo. Você coloca no cartão que você vai até esquecer, né? Para você, de fato, que esse valor não faz diferença, você evidentemente vai até esquecer quando você colocar ali no cartão. Tá bom, gente? José, eu não quero ajudar. Tamo junto, meu irmão. Tamo junto. Eu tô fazendo aqui a minha parte, né? Mas se você não é obrigação sua me ajudar. Entende? Então eu tô só falando aí e tal, que se você puder, para dar essa força aí pro meu trabalho. Fico realmente muito grato e já agradeço aqueles, sim, torcedores do Verdão e também do Fortaleza, né? Neste caso, bem mais até do que do Fortaleza, né? Que estão entendendo aí o meu apelo e estão se tornando membro do canal. Eu ainda preciso de muitos aqui chegando como membro do canal. Beleza, gente? Perdão aí pela demora. Vamos então ao conteúdo do vídeo. Olha só. Do ponto de vista do que pode ser o Caio Alexandre para o Palmeiras. Vamos lá. Eu não vou entrar no mérito se de fato tem esse negócio já encaminhado ou não. Não vou entrar no mérito. Sabe por quê? Dentre outras coisas, porque uma vez que eu não consegui uma informação muito mais detalhada sobre o assunto, quando eu falo aqui de questões já tá chegando, já chegou, já tá... É meramente especulativo isso daí. Palmeiras entrou na lista daqueles clubes, né? No qual eu me tornei uma espécie de persona não grata. Eu não consigo informação. Eu fiquei a manhã inteira tentando informação sobre isso e eu não consegui. Informação mais precisa, mais segura, mais forte. Curioso como eu consigo isso muito facilmente fora do Brasil, né? Então o Palmeiras se junta aí ao Corinthians, né? Ao Cruzeiro, né? Ao Atlético Mineiro e ao Santos como clubes em que eu não consigo mais ter acesso facilmente à informação, porque parece que as pessoas decretaram ali uma raiva, né? Uma coisa assim impressionante com esse pequeno José Novais. Porque a minha estatura aqui nesse meio é muito reduzida. É muito reduzida. Queria eu ter, por exemplo, metade da estatura do meu amigo Bernardo Ramos, né? Que tá lá tava na mesa ali do placar, que esse realmente, aliás, merece 10 vezes mais o tamanho que tem, porque ele realmente é muito acima da média. Então, gente, eu não vou ficar aqui no especulativo, não. Eu vou tratar diretamente do que? Como é que seria Caio Alexandre para o Palmeiras enquanto jogador? Seria legal? Seria bacana? Seria interessante? Vamos lá, olha só. Veja, o Caio Alexandre, ele começa no Botafogo, ele é da base do Botafogo, ele sobe para o Botafogo naquela temporada ali, final de 2019 para 2020, né? Ele entregou bons resultados para o Botafogo, apesar de que o Botafogo vivia um momento muito complicado. Aquele momento em que poucos jogadores conseguiram se destacar. O Caio Alexandre, ele teve sim um destaque interessante, mas não foi tudo isso que ele conseguia fazer na base, dentre outras coisas. Por quê? Porque aquele Botafogo destruía, gente, qualquer jogador. Qualquer um, né? Tava tão mal que qualquer jogador mandava muito mal ali. O Caio Alexandre foi daqueles poucos jogadores que teve algum destaque ali, naquele momento. O Canu também era outro jogador que naquele momento jogava muito bem, se destacava, né? O Zé Wellison, por exemplo, que hoje é jogador do Fortaleza, foi um jogador que, quando ele tem a sua passagem pelo Botafogo, aí passou também para outros clubes, né? Mas nesse Botafogo, antes de ser SAF, o Zé Wellison foi outro jogador que não conseguiu se destacar, embora ele seja um jogador monstruoso, muito bom jogador,
né? E o Caio Alexandre, ele teve pouco destaque, mas eu acho que o destaque que ele teve ainda foi porque ele era muito diferenciado. Agora, mesmo quando o destaque dele no Botafogo não foi tão grande assim, as características que ele tem no jogo dele mostravam, apontavam que ali tem qualidade. E acho que o Botafogo negociou o jogador por um valor muito pequeno com a equipe do Auri Caps lá do Canadá, né? Veja, o que ocorre quando ele chega no Canadá? E aí eu vou falar de coisas aqui que ninguém fala, né? Ninguém fala, né? Ou quer dizer, pouca gente fala. Por isso que esse canal é complicado, né? Por isso que muita gente deixa... Porque eu não vou ficar só... Por exemplo, o Palmeiras está interessado no Caio Alexandre. Eu vou só falar de coisa boa do Caio Alexandre aqui. Eu não vou fazer isso. Josa, do Caio Alexandre? Mesmo do Caio Alexandre. Eu vou falar de coisas... Eu vou traçar um panorama aqui do que é de fato o jogador, né? Até porque tem um ponto aqui que o Palmeiras precisa observar muito bem. O Palmeiras, muito mais do que outros clubes do Brasil, precisa observar muito bem que é o problema chamado adaptação. Adaptação. Que é algo, todos os clubes têm que realmente se preocupar com isso. Luz tem que ser jogada sobre essa questão da adaptação. Mas, no caso do Palmeiras, muito, né? Porque o Palmeiras contratou jogadores aí que não estão rendendo nada e que tinham bons desempenhos anteriormente. O principal caso, na minha opinião, é do Atuesta, gente. Não tô nem falando aqui de alguns jogadores que chegaram aí com muita expectativa, Bruno Tabata e tal, porque pra mim Bruno Tabata sempre foi uma porqueira antes de chegar ao Palmeiras. Eu não entendo até hoje, né, o que as pessoas viram no Tabata, o que ele estava fazendo para legitimarem a contratação dele pelo Palmeiras. Porque não é que ele tenha sido uma surpresa negativa em não jogar bem no Palmeiras, ele já era uma porcaria antes. Ele não jogava bem como jogador, tá, gente? Vocês sabem muito bem do que eu tô falando. O Caio Alexandre, quando ele chega no Canadá, ele não consegue jogar. Ele não consegue jogar, ele não consegue se adaptar. O tempo inteiro não se adaptou ali. Estava mal, estava depressivo, estava pedindo, pelo amor de Deus, para algum clube o contratasse. E muito dessa dificuldade dele de se adaptar também vinha da idade do Caio Alexandre, né? Do que são as características ambientais ali do próprio lugar, né? Vancouver, não é fácil a vida ali. Mas a gente também tem que falar em alguns casos, e neste caso vale... Tá? Porque eu fui lá estudar essa parada aí. Eu já tava achando estranho. Eu via jogos dessa equipe antes, né? Um momento aquele em que ele estava muito bem na Major League Soccer. Hoje ele virou uma equipe ali mediana, mas o equipe já foi uma equipe importante ali na Major League Soccer. E eu não via o Caio Alexandre jogar. Mas o que eu via naqueles momentos era o seguinte. O Caio Alexandre, tudo era feito para que ele conseguisse jogar bem. Então não era que o clube, sabe, tem aquela parada que às vezes o técnico não ajuda, que o clube não ajuda. Não, estavam fazendo de tudo para jogar bem. Então ali neste caso aí, eu posso falar sinceramente o seguinte, também faltou um pouco de empenho do Caio para se adaptar. Também faltou um pouco de empenho do Caio para derrotar essa dificuldade de lidar com a situação. Ok? Então isso é importante. E aí é o seguinte, muito investimento foi feito ali para que ele conseguisse jogar e não jogou. Estava mal, ele vem para o Fortaleza o contrata e ele se ambienta extremamente bem no Fortaleza, muito bem no Fortaleza. E aí vira um jogador, na minha opinião, muito acima da média. Quando contratar o Caio, se de fato o Palmeiras contratar o Palmeiras tem que considerar isso. O Caio pode ter dificuldade para se adaptar. Tá? Pode demorar para se adaptar. Porque no Fortaleza ele é muito bem recebido, a recepção ele é muito ampla. Mas não somente a recepção generosa, mas também as condições da própria equipe também ajudam muito nessa recepção do Caio, e ele se adapta muito bem, daí vem o grande jogo dele, um jogo muito superior, inclusive ao que ele tinha no Botafogo, um jogo dele que o conecta com aquele jogador da base do Glorioso. Ele é de fato diferenciado, para mim, um dos melhores volantes atuando neste momento no futebol brasileiro. O Caio é o botozinho, é um cara que organiza o jogo a partir do primeiro terço do campo, um cara que gera uma marcação interessante também, uma marcação por posicionamento, né, atacando muito bem os espaços defensivos para gerar segurança ali para a primeira linha. É um jogador que, quando a bola está com ele, é lançamento em profundidade com qualidade. Inversões de jogo também ele faz muito bem. Acho que é algo que ele precisa fazer muito mais. O passe curto e médio dele é muito bom, né? A cadência que ele dá para o meio de campo é um negócio sublime. Baita jogador. Na minha opinião, no áureo momento dele nessa temporada, né, ele poderia perfeitamente ter sido lembrado para a seleção brasileira. E acho que em algum momento ele vai para a seleção brasileira. Dito tudo isso, o Caio não está bem no Fortaleza neste momento. Por quê? Na minha opinião, sobrecarregado. Sobrecarga. Notadamente, quando ele não atua juntamente com o Zé Wellison, que é um monstro de jogador. Quando ele atua com outros jogadores como... Aí fica difícil, né? Sacha, Pedro Augusto... Aí fica difícil, né?
Mas o Caio, de fato, é diferenciado. Para mim, hoje, é o melhor jogador do Fortaleza, embora, neste momento, o Zé Wellison seja este jogador, esteja a ser este jogador. Mas o Caio é o melhor jogador do Fortaleza, indubitavelmente. Então, eu acho que o Palmeiras vai contratar um grande jogador. O Palmeiras vai contratar um jogador que, para mim, tá pedindo mesmo para, olha, quem quiser me contratar, pode contratar que eu vou entregar. E o cara tem só 24 anos, gente. Pode ser uma das grandes contratações do Palmeiras, né? Lembrando que é necessário pesar essa questão da adaptação. Então, em teoria, pensando no futebol que ele pode praticar em campo, ele pode ser, sim, sem dúvida alguma, um extraordinário reforço para o Verdão. Do ponto de vista do Fortaleza, o que significaria esta transferência do Caio aí para o futebol paulista, para o Palmeiras? Seria uma tragédia, na minha opinião. Do ponto de vista do jogo. Claramente que o Fortaleza poderia ter um dinheiro aí, não sei se esse dinheiro compraria um outro jogador. Fortaleza negociou o Moisés muito bem, mas o dinheiro que foi gasto para buscar jogadores até agora não entregou os meus resultados aí. Né? A gente vê isso no Matheus, a gente vê isso também, principalmente no Marinho. Marinho é uma decepção, né? Vamos ser claros. Né? Pelo que ele custa, pelo perfil dele, é uma decepção. O Caio Alexandre, gente, é um jogador que, é daquele tipo de jogador que vale muito a pena você considerar, né, que, olha, tem muito dinheiro no jogo, mas eu não vou negociar. Eu negocio qualquer um aqui, mas não negocio isso aqui, porque esse cara é o cara que encorpa a equipe, é o cara que constrói a equipe, é o cara que, se eu tirar da equipe, olha, para arrumar outro vai ser muito difícil. Então, se o Caio, por exemplo, manifestar felicidade em continuar, isso é possível, né? Até porque ele gosta muito do Fortaleza, e a questão for somente financeira, eu sinceramente acho que o Fortaleza não tem que negociar o Caio Alexandre. Não tem que negociar, né? Agora, se eventualmente isso acontecer, precisa ir para o mercado para trazer o jogador ideal para a posição. Tem que pensar em qualificar demais. Não pode ir para o mercado buscando fazer, sabe, aquele processo lotérico, sabe, de tentar achar num Pedro Augusto um novo Caio Alexandre e tudo mais. Tem que realmente ir atrás de um excelente volante que talvez não consiga entregar o que o Caio está entregando. De tal sorte que eu acho que o Fortaleza não deveria realmente negociar o jogador, o Fortaleza deveria considerar muito essa possibilidade aí, de ter realmente até um gasto maior para valorizar o Caio Alexandre, né? Para aumentar essa felicidade que ele já vive no clube, né? E aí, enfim, se for o caso, perder um pouco de dinheiro com essa venda para ganhar muito no futebol, que é a manutenção desse belíssimo jogador ali no seu comando. Volto a dizer, para mim o Caio é um dos melhores volantes atuando no futebol brasileiro e não há o menor sentido dele não ser chamado para a seleção, mesmo agora que ele não esteja jogando bem, na minha opinião, em virtude do desgaste físico e da sobrecarga que é jogar em cima dele durante as partidas. A gente sabe perfeitamente que o técnico atual da seleção, que não atua como técnico na hora de observar jogador, né, tá levando o Veiga para a seleção brasileira. Né? O Veiga tá jogando bem, né, em que mundo é esse que o Veiga tá jogando bem que eu não tô conseguindo enxergar? Então, se ele consegue realmente contratar, convocar jogador que não tá ainda, pode contratar perfeitamente o Caio, pelo que o Caio fez e tá fazendo na temporada. É isso, meus amigos. É isso. Muito obrigado pra gente ficar comigo neste vídeo aqui. Até o final.